Deus é bom, amém, queridos? Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abri-la lá no Evangelho de Lucas, Lucas 14, a partir do verso 25. Amados, nós temos, eu não sei porquê, mas cada vez que chega o tempo de eu buscar um alimento, algo que o Senhor tem falado, algo que o Senhor tem ministrado, algo que o Senhor deseja ministrar ao coração da igreja, dos irmãos, só eu sei o desespero que é, queridos. Meu Deus, emocionalmente, orem pela gente, porque é uma loucura constante, né? Quem ministra sabe disso que eu estou compartilhando. Nós sabemos que não é o que nós queremos, não é o que nós imaginamos, desejamos, mas nós sempre estamos com o nosso coração buscando, com temor, tremor, ouvir, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para esse tempo. Uma das coisas que mais o Senhor tem ministrado, e eu tenho percebido, na minha humilde compreensão, queridos, é sobre o senhorio dele. Eu não sei se você consegue enxergar nas palavras que tem vindo, sobre o senhorio de Jesus, o Jesus Senhor, o Jesus dono, e eu e você, nos inclinando como servos, como servo humilde, que Ele veio mostrar e dar o exemplo. E amados, falar isto da boca para fora é muito simples, porque nós sabemos que isso, na prática, no dia a dia, é um desafio para cada um de nós. Porque para servir a Jesus, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos achismos, da nossa rotina que vinha de umas ideologias, de uns pensamentos, de cultura, de coisas que eram naturais, uma resposta natural que cada um de nós dávamos. Não sei se você tinha essa característica, ou ainda tem, está buscando matá-la dentro de você. Se pisar no meu calo, já sabe como que é. Por quê, queridos? Já é uma resposta, já é uma atitude normal, que já se herdou de repente desta questão natural. Mas a partir do dia que nós reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós precisamos entender que não é mais a nós mesmos. Agora nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais dominados pelo império das trevas. Mas hoje nós podemos, por amor, porque Ele não é um tirano, mas por amor, por relacionamento, porque Ele não se diz: eu sou o Senhor, e você, se você não obedecer, eu vou pisar na tua cabeça. Não, Ele está dizendo: eu espero honra e obediência. É uma atitude voluntária de amor. É nós olharmos o que aconteceu no Éden sendo restaurado hoje novamente. Se fosse para mim dar um nome a esta palavra, eu diria para você: o preço do custo. Quanto custa? Seria mais ou menos a respeito disso que eu queria compartilhar com você nessa noite, que o Senhor trouxe ao meu coração. Vamos ao texto, Lucas 14, 25, eu quero ser bem breve aqui. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deixa eu dizer algo aqui antes, para nós continuarmos, que tem gente que pode pensar assim: então eu sou um grande discípulo de Jesus, que eu aborreço todo mundo, eu consigo deixar todo mundo nervoso, eu consigo arrancar todo mundo do sério. Deixa eu te dizer, essa palavra aborrecer vem da palavra amar e preferir. Aqui está relacionado à prioridade. Então vamos continuar aqui, só para nós não perdermos. Para você ter uma ideia,
A divisão dos textos foi feita para auxiliar a gente na leitura. Se você olhar esses subtítulos que tem em cima de cada contexto bíblico, não foi Deus que inspirou o homem, foi o homem que colocou isso para de alguma forma auxiliar eu e você na meditação e na leitura. Então nós precisamos ver, se nós voltarmos, que é uma forma de nós meditarmos na palavra de Deus, você vai ver a parábola da grande ceia, que é o que antecipa. Sabe o que ele fala? Ele fala de pessoas que foram convidadas para uma grande ceia, e as pessoas falam: não, eu comprei um campo, eu comprei uma junta de bois, eu tenho que ir lá ver. Tudo está relacionado ao quê? A preferência, a prioridade. É isso que o texto está dizendo, mas vamos lá, verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Presta atenção aqui no que eu quero compartilhar com você. É muito interessante algumas coisas que é trazido aqui ao texto, sobre renúncia, sobre amor a pai, mãe, irmão e todas essas coisas. Mas o que mais me chama a atenção aqui, eu quero dar ênfase a isso e compartilhar com vocês, é os paralelos que foram colocados aqui. Porque qual homem que, ao construir uma torre, preste atenção o paralelo que Jesus está dizendo. Sabe o que ele está falando para mim e para você? O que eu tenho para vocês não é pequeno, é grande e alto. É uma torre. Mas tudo se começa não por cima, tudo se começa pelos fundamentos, pelos alicerces. Outro ponto que é muito interessante nós pensarmos aqui, que o próprio Jesus diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então o que ele está dizendo? Se ele tem algo com a minha vida que foi começado, isso está apontando para algo concluído. Mas ele está jogando, queridos, uma responsabilidade não nele, mas ele está colocando uma resposta que nós devemos ter. Ele está dizendo: pois qual é o homem que, ao construir uma torre, não se assenta primeiro e começa a fazer o preço do custo? Amados, eu gosto de meditar sobre construção. Sempre pergunto para as pessoas, até ontem fiz uma pergunta para essa pessoa que nós visitamos. Eu sempre pergunto: quanto que ficou mais ou menos isso? E é incrível quando você vai ver, todo mundo que vai construir sempre se perde um pouco no cálculo. Você tem que colocar uma margem lá em cima. Por quê, queridos? A gente começa pensando que é tanto, de repente, queridos, lá na frente começa a ficar caro aquele negócio, não é verdade? A gente começa: isso daqui é legal, eu vou dar uma apertada aqui, eu vou fazer isso daqui, vou colocar esse piso, vou colocar isso daqui outro. O que acontece, queridos? Deixa eu te dizer, as coisas simples e baratas, nós não hesitamos na construção. A grande dificuldade que nós temos, sabe o que é? Nas coisas caras. É isso que o texto está dizendo aqui para mim e para você. Sabe por quê? Ele não está falando para eu e você calcular o custo das coisas fáceis. Ele está pedindo para eu e você calcular o custo das coisas que nos são difíceis.
Vamos dizer, o Evangelho, queridos, você sai daquela vida desgranhenta sem Jesus, e você vem por uma vida com Cristo. Eu vou te falar, não é maravilhosa? Diga para mim, não é maravilhosa? Queridos, isso são partes da construção que são lindo de ver, que são baratos, é a graça de Deus, mas tem parte da construção que não é tão barato. Vamos dizer, olhando para o nosso mestre, para Jesus, querido, veio, se submeteu, foi obediente. Queridos, diz que tinha momento que ele não conseguia descansar, ele não conseguia comer. Você para pensar, avivamento, a casa lotada, a casa estava tão lotada que os caras faziam descer gente pelo teto. Eu vou te falar, aqui tem uma parte difícil de obedecer a Deus. Ser usado por Deus é maravilhoso, igreja. Nós queremos, nós buscamos isso, mas deixa eu te dizer, calcule o preço total, não uma parte. Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradável todo mundo quer, mas deixa eu te falar, vai ter a perfeita vontade de Deus, que vai levar cada um de nós à renúncia. É por isso que às vezes a pessoa não sai daquele lugar, dessa torre sendo construída. Se você olhar o outro exemplo, ele fala de guerra. Ele precisa um rei calcular se com 10 mil homens ele vai vencer 20 mil. Sabe o que a Bíblia está dizendo? 10 mil homens preparados, 10 mil homens vai conseguir vencer 20 mil. Sabe o que o Senhor está declarando aqui, queridos? Existe vitória se eu e você entender que mesmo quando tudo parece difícil, se nós calcularmos e permanecemos com o Senhor é quem dará vitória ao seu povo e ao seu exército. É isso que nós cremos que o texto está dizendo. Mas sabe o que ele está dizendo? Se o cara ao sentar e não cálculo falar assim, meu Deus, não dá, na hora que ele vê que vem os 20 mil, sabe o que ele faz? Diz o texto, ele faz um acordo de paz. Aí sabe o que o Senhor me ministrou? O Senhor falou assim, quando alguém não tem vitórias na sua vida, é porque ele fica entrando em concordância com paz, com aquilo que era para ele vencer. Ele nunca sai daquele lugar, fica sempre levantando a bandeirinha branca. Tá louco? Tá difícil, deixa eu te dizer, queridos, vai ter um preço, e esse preço, queridos, é a parte cara dessa construção. Mas deixa eu te falar, o Senhor é com a sua vida, o Senhor é com a minha vida, o Senhor é o Deus da vitória, o Senhor é o Deus que tem construído algo sobre os seus filhos, e é isso que nós precisamos. Quanto custa? O acabamento é caro. O Senhor não te chamou para ser uma construção frajuta, o Senhor te chamou para ser a casa dele, a habitação do Deus vivo. Não é fácil, meus irmãos, eu concordo. O ponto positivo, o ponto maravilhoso, queridos, não precisa falar, isso daí a gente já sabe. Mas vamos olhar para as coisas que o texto diz. Eu não estou aqui dizendo para você que você não consegue. Eu estou aqui dizendo para você e trazendo a realidade aonde você quer chegar. Deus tem coisas grandes sobre cada um de nós como indivíduo, sobre cada um de nós como igreja, mas nós não podemos ficar, sabe, naquele cargo, para mim tá bom, para mim isso, para mim aquilo, e não vai entendendo, vai vendo as lutas, vai vendo as coisas, sabe, aí fica igual aquela casa abandonada. Nós não podemos ser uma casa que para no meio, uma casa que naquele momento que existe um custo mais alto para galgarmos uma nova estação espiritual, um novo lugar em Deus, nós venhamos parar, meus irmãos. O Senhor tem coisas com você, o Senhor tem coisas com cada um de nós. Ele chama eu e você de filho, Ele chama eu e você de pessoas a quem Ele colocou dons, talentos, propósito. Mas às vezes vamos ter que passar por situações.
que a nossa fé vai ser provada. Por que isso? Porque eu estou enfrentando isso. Que dificuldade é essa? Eu vou te dizer, queridos, nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. E é isso que o Senhor trouxe na sua palavra. Preste atenção. Jesus estava vindo uma grande multidão atrás dele. Diz ali no verso 25, grandes multidões o acompanhavam. Imagine, queridos, isso é um momento maravilhoso. Jesus conhecia o coração do homem. Conhece o coração do homem. A ponto de, num momento, quando ele multiplicou pães e peixes, ele olhou e falou assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão e do peixe. Nesse momento, grandes multidões o acompanhavam. Sabe o que ele fez? Eu tento imaginar, deixa eu pintar isso daqui, ilustrar essa passagem. Tento imaginar ele falar assim: parou tudo. Papel e caneta na mão, todo mundo. Vou fazer uma redaçãozinha aqui com vocês. Escreve aí quem realmente vai começar e vai terminar. Sabe por que eu vou te falar? Aquele chamou de discípulo. Discípulo é diferente de fã. Quando tem luz, o fã está. Quando o negócio não é muito bom, o fã vai embora. Mas discípulo não. Discípulo sabe que se ele foi chamado é porque o mestre está dizendo: você vai se tornar um como eu. Esse é o propósito do discípulo. Esse é o significado do Talmidim, que eu não tenho tempo aqui para falar. Que era a escola dos rabinos. Todo rabino que chamava alguém, ele estava dizendo: você pode ser como eu, e eu vou trabalhar para te ensinar a ser como eu. Quando Jesus dizia para os caras: vem e segue-me, era isso que ele estava fazendo dentro daquela cultura e daquele entendimento que eles tinham. Então quando ele fala assim: pega aí papel e caneta, isso daqui é o que eu estou dizendo. Ele fala assim, ó: primeira coisa, quem ama mais pai, mãe, irmão, isso ou aquilo do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu tento imaginar, se fosse eu ia falar assim: coloca aí se você está disposto ou não. Foi isso que aconteceu. Sabe, queridos, conforme Jesus caminhava para a cruz, a multidão ia murchando. Só que o evangelho fala de cruz. É um processo que nós passamos. Sabe, aquele que não prefere. Aqui fala do compromisso. Amados, vamos parar para pensar. Eu não estou dizendo para apontarmos o dedo para ninguém. Eu estou dizendo para olharmos para dentro de nós mesmos. O amor que o Senhor espera de nós é um amor radical. A obediência que o Senhor espera de nós é algo radical. Você não está buscando uma religião, você está buscando o Senhor, você está buscando ser um discípulo de Cristo Jesus. Os deuses morreram, os líderes que hoje a história conta morreram, mas eu tenho algo para te falar: o teu líder, o teu Senhor está vivo. Ele está vivo. E Ele chama eu e você para caminhar com Ele cada dia. E vai ter momentos que nós sabemos que nós vamos ser desafiados a preferir Ele ou preferir as coisas. E é interessante que as coisas que Ele coloca aqui não são as proibidas. Isso é o que me assusta. Parece que nós como igreja estamos falando de coisas proibidas ainda, quando o Senhor está chamando eu e você até a preferir coisas que são permitidas. Eli amou mais os seus filhos do que a Deus. Sabe o que aconteceu? Morreu os filhos e Eli, pela desonra com o Senhor. Vamos tocar nesse ponto aqui de uma maneira mais simples. Eu vou confessar algo aqui para vocês. Eu amo adorar ao Senhor no secreto.
Eu amo ter o meu tempo com Deus, querido. E eu creio que muitos aqui amam também. Deixa eu te dizer, quantos aqui, se estiver lá na rua, se estiver lá no teu trabalho, você sabe que o Senhor disse assim: você quer ser meu discípulo, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Deixa eu te dizer, será que nós preferimos a nós mesmos pela vergonha, ou nós temos honrado o Senhor Jesus nessa cidade de Paranaguá? Porque Ele fala assim: aquele que não aborrece a sua própria vida também. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você sabe que algo está desalinhado com Deus, quando você sabe que há um escorregão, deixa eu te dizer, você fica indignado consigo mesmo, ou você achou que isso se tornou normal na sua vida. De repente você perdeu o aborrecimento com si próprio por amor a Ele. Nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando que quando nós colocamos Cristo como primeiro, tem coisas na nossa vida que nos aborrecem, porque nós queremos ver diferente, porque nós cremos que há algo muito mais profundo com o nosso Deus, porque nós cremos que Ele está nos chamando a um lugar muito mais intenso com Ele, e nós, por preferir a Ele, nós nos aborrecemos muitas vezes. Tem alguém aqui comigo? Você está lá na tua casa, aí chegam os parentes, você tem tua vida com Deus, mas tem aquele momento que pela vergonha você prefere os teus parentes do que continuar amando e colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. É sobre isso que eu creio que isso o Senhor está dizendo. É um preço, é um preço, é um custo para aquilo que está sendo construído. Nós precisamos sentar e pensar: poxa, eu de repente não estou vendo muitas coisas porque eu não estou disposto a entrar mais profundo nesse custo, dessa vida com Deus, dessa construção com o Senhor. Como nós falamos aqui no início do culto, dessa fome, dessa sede pelo Senhor. Meu Deus, 7h54. Sabe, queridos, Jesus não negocia com a prioridade o primeiro lugar. Não tem. Eu já falei para minha esposa: se todo mundo aqui não quiser Jesus, vocês vão para o canto de vocês, mas vocês vão perder. Eu tenho que cuidar todos os dias, porque eu sei que desde o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu lembro, eu conto para as pessoas, eu comprei uma mochila, eu acho que eu dei ela até para o Danielzinho. Cadê o Danielzinho? De repente, você tem ela ainda, aquela amarela de camping? Eu comprei aquela mochila, eu subi um monte, fiz um ato profético e falei assim: ó, aqui está a minha casa, onde o Senhor me mandar, eu irei. Por um tempo ela foi minha casa. O Lucas acho que conheceu a mochila. Sabe, meus irmãos, eu não tenho mais para onde ir. Covid, isso, aquilo, isso daí não vai definir o que Deus não perdeu o controle, Deus continua no controle de tudo. Tudo isso que pode estar acontecendo hoje está mostrando e provando, será que nós preferimos o Senhor acima de tudo? Acima de tudo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Ali diz assim: aquele que não carrega a sua cruz, outro preço. O que fala de carregar a cruz? Está falando de suportar pressões, para andarmos, para agradarmos ao Senhor, obedecermos ao Senhor. Suportar pressão. Cada um tem a cruz que Deus trabalha. Cada um sabe, meu irmão, minha irmã, a sua pressão pode não ser a minha pressão, mas todos nós temos uma. Isso é um custo que nós sabemos que para sermos fiéis a Deus, isso nos prova, isso nos desafia. Só que eu vou dizer uma coisa
para vocês, eu nunca vi um homem e uma mulher que ao colocar Deus em primeiro e abrir mão de coisas que desagradavam a Ele, Deus não honrou essa pessoa pela honra que ela deu para com Deus. Eu nunca vi isso. Porque, queridos, nós vemos claramente, esse é um princípio bíblico, o senhorio de Cristo é isso, o reino de Deus que nós ouvimos falar, o próprio Jesus falou assim, na sua palavra: quando você ouvir dizer que Ele vem com aparência exterior, não creia, Ele não está lá, não está aqui, Ele está dentro de vós. Sabe o que Ele está dizendo? O governo, o rei assentado no trono, o rei dominando, o rei governando, está dentro do coração do homem que decidiu se submeter e não andar mais no governo e no império das trevas, mas se submeter ao governo e o reino do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Às vezes nós estamos esperando grandes coisas acontecer do lado de fora e não temos coragem de se inclinar a Ele, as coisas dEle do lado de dentro. A cruz, ela serve para que não a minha, mas a vontade de Deus seja feita. E é interessante que depois da cruz veio a glória, não minha filha, mas veio a glória de Deus, a exaltação do Senhor. Assim também funciona com o discípulo. Você pode reparar, existem momentos que nós passamos de luta e dificuldade, que eu vou te dizer, a obediência nos momentos de dor apontam para as maiores vitórias que passam, aqueles que passam aprovados por esses momentos, querido. Sabe, meus irmãos, não só carregar a cruz, mas ele diz carregar e ir após ele. O que é ir após ele? É tomar atitudes, meditando e sabendo o que faria Jesus. O que faria Jesus? Qual seria a atitude de Jesus? O que faria Jesus assistindo isso? O que faria Jesus ouvindo isso? E a quarta e última coisa que o texto diz, que é o final: aquele que não renunciar, tudo por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Palavras do Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, eu não venho aqui condenar, não venho aqui lançar isso ou lançar aquilo. Eu venho aqui dizer para você, essa é uma noite de nós renovarmos uma aliança com Deus. Essa é uma noite de nós dizermos para Deus: Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim, se tem alguma coisa que tem, e de repente eu não tenho nem percebido, tem passado de maneira inconsciente, eu quero dizer para o Senhor, que o teu fogo venha me purificar, que o teu fogo venha revelar, trazer à luz a isso que eu não estou enxergando. Eu não quero nada dentro de mim que venha competir com o Senhor, até as coisas mais impercebíveis. Se esse for o nosso coração, eu tenho algo para te dizer: essa não é obra nossa, mas essa é a obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Essa é a obra que o próprio Espírito Santo revela. Ele lembra eu e você sobre a palavra que nós ouvimos. Ele é aquele que traz luz, Ele é aquele que nos guia sobre toda a verdade. Só que eu e você vamos precisar tomar uma decisão. Eu e você vamos precisar realmente nos posicionar. Mas nós precisamos, não por força nossa. Deus não está pedindo o que você quer dar. Deus está pedindo a mim e a você o que nós precisamos entregar, o que nós precisamos renunciar. Às vezes é uma dor, às vezes é uma luta, uma dificuldade. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, isso só atrasa com algo tão grandioso que o Senhor nos chamou para ser construído, para vencer e ter vitória nessa terra. E o que nós precisamos? Ter esse coração voltado para o Senhor. Amados, a maior luta que o ser humano vive, eu vou dizer para você, é uma resistência a Deus.
E sejamos sinceros, eu não consigo. Vamos dizer, quando você escuta a verdade na sua cara, quem que fala assim, obrigado Jesus por apanhar desse jeito? Ninguém faz isso. Só que se nós amamos o Senhor, sabe o que acontece? Nós começamos a remoer aquilo dentro de nós. E sabe o que acontece? Deus nos leva a um lugar, Ele sabe como convencer você, Ele sabe como convencer a mim, Ele sabe como se comunicar a cada um de nós. Nós só precisamos entender, estar com o nosso coração desarmado, dizendo: eu não quero perder o que o Senhor tem na minha vida, eu não quero perder o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda fará na minha vida. Sabe, queridos, uma pessoa que se desvia do Senhor não é uma pessoa que, teve isso, teve aquilo, teve esse empecilho, aquele outro empecilho. Sabe o que acontece? É uma pessoa que não permitiu romper no Evangelho com algo que desafiou ela. Sabe por quê? Eu ouvi uma vez, eu acho tão difícil, não sei se foi John Piper que falou isso, eu não lembro, que ele disse assim, se o que tirou uma pessoa da igreja foi um irmão, nunca foi Jesus que levantou essa pessoa na igreja. Porque se for Jesus que te trouxe aqui, eu vou te dizer, nenhum irmão vai ter poder de te tirar, porque você vai continuar permanecendo na videira verdadeira que é Cristo. Se é Cristo que está te levantando, trabalhando na sua vida, eu quero te dizer, até as lutas não é o diabo, mas até o diabo, esse safado, é o diabo de Deus que vai funcionar para tratar e trabalhar a sua vida, como fez com Jó, como fez com a vida de tantos homens. Sabia que a igreja em Atos, a igreja se isolou diante de um comando grandioso de Deus? Ide por todo mundo, ide por todos os lugares, pelas nações. Sabe o que eles fizeram? É como se o texto mostrasse que Pedro pediu para todo mundo colocar as macas na rua, ele ia passando, e aquilo virou a cruzada dos milagres, a sombra ia curando. Sabe o que acontece? Diz que vem o povo e prende ele numa prisão, o anjo vem, solta ele, sabe qual é o comando do anjo? Ide por todo mundo, volte aonde ele pediu. Não fique dando ideia para Deus, faça o que Deus espera de você, seja um discípulo, não alguém que criou um evangelho paralelo, porque seguir a Cristo vai desafiar as nossas vidas a uma obediência radical, vai desafiar as nossas vidas, e é isso que aconteceu. Agora você vê, Deus vem e levanta Paulo, por quê? Porque os caras pararam, aí começa a vir a perseguição à igreja. Sabe o que os caras fizeram? Por causa da perseguição, começou a se espalhar para todo lado, e aonde eles iam, fugindo, o evangelho chegava, as igrejas eram implantadas, as coisas começaram a acontecer por todo o redor. Sabe por quê? Quando o diabo pensou que colocando pessoas para segui-los, para persegui-los, estaria acabando com a igreja, mal sabe o safado do diabo, que Deus permitiu até aquilo, para que o mandato do Senhor, para que a ordem do Senhor espalhasse aquele monte de gente, para tudo quanto era lugar. Quem sabe de repente nós não estávamos dentro dos nossos lares, adorando e servindo ao Senhor Jesus. Quem sabe o Senhor não permitiu, queridos, essa desgraça acontecendo nessa nação e nas nações, para que muita gente dentro dos lares pudesse voltar a pensar e trazer a glória de Deus para dentro dos lares, para trazer a presença de Deus para dentro dos lares. Quem sabe não foi isso, eu não sei, mas o diabo não pode fazer nada sobre os escolhidos de Deus. Mas sabe o que acontece? Mesmo com tudo isso, quem sabe tem gente dentro das casas e ainda não entendeu, não despertou, não acordou. Nós precisamos entender que nós não somos nada sem Deus. E quando Deus começa algo na nossa vida, Ele está realmente dizendo: eu te desafio a olhar essa palavra e a ver os homens a quem Deus mais derramou e mais abençoou. Você vai perceber, não é pelo que eles tinham, mas é pelo que eles abriram mão em obediência ao Senhor. A renúncia é um custo,
na vida de um homem e de uma mulher, a quem Deus está trabalhando para colocar eles em lugares altos de construção espiritual, sobre a casa espiritual que eles são. Eu termino dizendo essas coisas a vocês. O mediador da bênção não é o que você tem, mas o que você abriu mão. Isso é o que mede a bênção nas nossas vidas. É o quanto nós abrimos mão em obediência, não aquilo que nós queríamos, porque Deus só recebe algo que é feito no Espírito. É por isso que Ele não pediu o filho Eliezer para Abraão, porque aquele foi o filho gerado na carne. Ele pediu o filho que Deus deu, Isaque. Deus só pede o que Ele tem feito nas nossas vidas, para ver se nós estamos realmente amando Ele ou as coisas que Ele nos dá. Eu termino dizendo para você, nem sempre ser discípulo de Jesus nos dá sentimentos. Esses dias um pastor falou assim para mim: poxa, eu só recebo uma ajuda de custo. Eu falei assim: querido, não vou aqui discutir com você. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Não foi um homem que te levantou. Se foi Deus que te levantou, você vai ver Deus surpreendendo. Você vai ver Deus cuidando da sua vida, se você obedeceu a Ele. Sabe o que eu falo para as pessoas? As pessoas pegam e falam assim: ai, eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade. Queridos, o que mais me chama a atenção, sabe o que é? Pensar. Hoje eu falei para o meu filho, para o Benjamin lá em casa. Ele: ai, eu não quero frango. Eu tive no lar, lá orando, ministrando as crianças. Foi sexta-feira, né, amor, que nós fomos. Eu tive lá, pense num lugar que você sabe que você só tem amor de Deus para dar naquele lugar, e só Deus para mudar a história daquelas crianças. E eu peguei e falei assim para o meu filho, falei assim: eu vou pedir autorização, e na próxima vez eu quero te levar lá. Porque só quando nós começamos a ver pessoas que às vezes passam por tantas lutas e dificuldades, mas permanecem fiéis ao Senhor Jesus, que nós vamos parar um pouco de olhar para nós, enxergar que cada um carrega uma luta e uma dificuldade, e nós precisamos aprender, crescer. Eu, quando criança, minha mãe me levava na PAI e no asilo. Pensa em 2 lugares que eu ia chorando quando eu acordava de manhã e já sabia que era para lá. Minha mãe falava assim: nós vamos no asilo primeiro. Chegava no asilo, quando falava que ia ter visita no asilo, aquelas senhorinhas, elas se produziam todas para receber, porque era visita. Elas ficavam muito tempo sozinhas, né? Se maquiava tudo, e pegava nós assim com 9 anos, 10 anos, colocava no colo daquela senhora, até em cadeira de rodas. Elas beijavam a cara da gente inteirinha, assim, voltava com batom por tudo assim, dava até um desespero na gente. Por quê? Porque a gente resistia muitas vezes aqui. Voltava para casa. Eu lembro de um tempo que nós passamos uma necessidade apertada. Às vezes era só o arroz com couve, arroz com ovo. Levantava a mão, falava: obrigado, pai, obrigado, porque eu não sei nem se lá dentro eles têm uma visita de família, não sei nem como que é a vida de cada uma delas. Sabe, queridos, às vezes para aprender a valorizar nós precisamos enxergar o todo. Às vezes a reclamação e a murmuração não é porque não tem, é porque tem um problema no coração. Os olhos são maus, tudo que enxerga olha com os olhos maus, e o corpo é em trevas. Na verdade nós precisamos mudar a visão. Deus não falou que ia dar carro importado, isso e aquilo. Se alguém pregou isso daí é mentira. Deus falou que ia cuidar. O problema é que nós queremos andar numa soberba de vida. Se Deus te chamou e abriu portas, te prosperou, glória a Deus. Mas às vezes a pessoa quer viver nessa busca dessa bênção. E deixa eu te dizer, a maior bênção é a obediência de alguém que aprendeu a se render ao Senhor Jesus. Nada que nós possamos ter nessa terra vai substituir isso que eu e você podemos viver e ter com o Senhor. Eu termino perguntando:
e lançando essa pergunta ao ar: Deus tem o seu dinheiro e o meu dinheiro? Igual eu falei hoje para um pastor que estava me ligando hoje de tarde, um pastor lá da região metropolitana, e ele falou assim: nossa, Glauco, aquilo que você falou eu vou pregar. Eu falei: pode pregar, é Deus que deu, não é nós. Nós estava conversando sobre algo da palavra de Deus, e aí eu disse assim para ele, falei assim para ele: às vezes nós queremos ver grandes coisas Deus pedindo para nós, né? Você concorda comigo? Deus trazendo uma direção muito clara, de repente falando sobre uma nação, sobre uma viagem missionária, sobre um povo que nós devemos ir lá, e Deus vai manifestar glória, nós vamos ver um avivamento. Foi isso que aconteceu com os pais da fé, os pais da igreja. Só que deixa eu te dizer, nós não obedecemos nem nas pequenas coisas hoje, quem dirá se Deus der algo maior? Nosso maior desafio hoje é olhar para dentro e perceber aonde eu tenho preferido a minha vida do que ao Senhor. E se nós nos rendemos e irmos abrindo mão de tantas coisas por amor ao Senhor, nós estamos sendo aprovados e preparados para algo maior que Deus tem com a sua vida e com a minha vida, com a sua igreja. Vocês estão aqui comigo? Deus tem seu tempo, Deus tem seus planos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu queria orar com você. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, render-te graças, render o nosso coração e declarar a Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é real, o Senhor é incomparável a tudo. O Senhor não é como os falsos deuses, mas o Senhor é Pai. Jesus, Tu és o nosso Senhor. E Senhor, pela grandeza de quem Tu és, o Senhor espera de nós uma reverência, uma atitude de honra, Senhor, que realmente expresse aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Pai, como aqui nós, reunidos nesse lugar, nós declaramos, Senhor, Pai, nós queremos um recomeço na nossa vida contigo. Pai, nós não podemos mudar para trás, mas nós queremos dizer do dia de hoje para os próximos. Nós queremos declarar, Senhor, que nada venha substituir a Ti, seja familiar, seja, Pai, finanças, seja trabalho, seja amigos, ou Senhor, seja qual coisa for. Nós queremos declarar: Tu és Senhor, e nada vai mudar isso. Tu és Senhor dos senhores, Tu és Rei dos reis, e tudo fala de quem Tu és. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos Te confessar mais uma vez: Tu és o Senhor da nossa vida. Toma o lugar mais alto do nosso coração, toma o lugar mais sublime do nosso coração, e ser exaltado, pois essa é a nossa oração. E nós declaramos que os dias que virão serão dias, Pai, de uma inclinação. O Senhor sabe como se comunicar a nós. Nós de maneira nenhuma queremos endurecer o nosso coração, mas nós queremos dizer sim, mesmo nos momentos de desafios do Senhor a nós. Pai, nós queremos lançar por terra todo o temor do homem, toda a reputação humana, todo o medo do homem, para que, Senhor, nós possamos permanecer obediente a Ti. Essa é a nossa oração. Se você está na sua casa me ouvindo, eu quero te lançar, querido, um desafio. Se entregue ao senhorio de Jesus, porque Ele é dono, Ele é Senhor, para conduzir a sua vida pelos caminhos, pela verdade e pela vida. Por isso, não hesite, seja humilde de coração e diga: Senhor, eu estou cansado de reinar, eu estou cansado de tomar controle, todas as coisas serem do meu jeito, mas eu quero me render ao senhorio de Cristo Jesus, para que o Senhor me transforme de dentro para fora. Essa é a nossa oração, e nós fazemos ela, Jesus, em Teu nome, nos rendendo e nos entregando ao Teu senhorio. Se você crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus.
Coloque de pé no seu lugar, querido. Nós queremos estar orando, encerrando. Essa palavra é uma espada que corta aí, corta aqui, não tem jeito, que está todo mundo precisando sentar e pensar nos custos. E uma vez eu falei para o Senhor: Senhor, quando o Senhor me chamou eu era solteiro, eu não tinha nenhuma raiz. Hoje eu penso assim, eu tenho uma família. Toda decisão realmente que eu venha tomar, eu sei que não afeta, não alcança, atinge somente a minha vida. Mas eu sei que a responsabilidade aumenta. Mas eu sei de uma coisa, eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu quero dizer ao Senhor, o Senhor sabe como se comunicar a mim. Se eu sei que é o Senhor, eu não vou hesitar, eu não vou duvidar. Eu já tenho provas de que o Senhor é fiel, de que o Senhor realmente sustenta, o Senhor realmente cuida daqueles que se lançam. Por mais que provas venham, situações venham, o Senhor não abandona os seus. O Senhor nunca abandonou, nunca vai abandonar. Ele é fiel. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ouvi isso hoje, mexeu muito com o meu coração. Sabe o que é idolatria? Eu vou dizer para você. Idolatria é tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. E Deus nunca disse que daria prova do que Ele estaria fazendo na minha e na sua vida. Você pode reparar, a maior luta que nós enfrentamos é essa nas nossas vidas. Por quê? Porque nós, como seres humanos, parece que nós queremos um lugar de segurança. Por isso que Deus fala assim: não tem como servir a minhas riquezas, porque nada está bom para o cara vive em função daquilo desesperadamente, ele não consegue servir a Deus. Ele precisa estar pegado, firmado nessas coisas, mas ele não consegue estar firmado num Deus que diz que tudo isso vai ser abalado, que tudo isso sofre abalos, mas só tem uma coisa que é inabalável: é o reino inabalável, é o reino do Senhor Jesus. Por isso, quando Ele diz de nós preferimos estas coisas, sabe o que Ele está falando? Ele está falando assim, ó, você está se alegrando, se apegando nessas coisas, mas você tem se esquecido de quem Ele é. É por fé, é um relacionamento com Ele em fé. É por isso que o religioso pensa assim: ninguém da igreja está vendo, eu vou meter o pé na jaca aqui, seja lá fora, lá no teu trabalho. Por quê, queridos? Porque ele se relaciona com Deus pelas coisas que ele vê e enxerga. Na igreja está todo mundo, esse ambiente glorioso, santo. Mas deixa eu te dizer, você é santo, separado por Deus. Por isso aprenda a honrar o templo do Espírito Santo, até pelas coisas que não se vêem. É isso. Prefira o Senhor acima de tudo na sua vida. Você pode ver, se vai estar na prova, vai vir um monte de proposta. Se vai estar na luta, vai vir um monte de coisa. Mas nós precisamos saber quem nós vamos honrar, quem nós vamos colocar em primeiro nas nossas vidas. Você quer ver uma coisa? A nossa tendência como ser humano é falatório, é murmuração, é fofoca. A nossa carne natural é para isso. Deixa eu te dizer, se você prefere isso, você não está honrando o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor abomina isso. Sabe, amados, é tempo de entendermos o preço. Eu não estou falando aqui se você se deixou ser levado numa rodinha de escarnecedor, disso, daquilo. Eu quero te dizer uma coisa: se arrependa, volte para o senhorio de Jesus e diga: Senhor, eu quero renunciar a toda essa minha carnalidade, toda essa condição que quando eu não vejo eu sou levado. É simples. Como eu disse, o desejo vem, mas a prática nós podemos sufocar. O desejo está lá, é o nosso homem, o velho homem, mas a prática
Nós não somos mais escravos disso, nós conhecemos a nova vida. É sobre ela que nós devemos render nossas vidas. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta tua mão comigo, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, guarde a tua vida desde agora e para sempre, te fazendo lembrar, você é uma obra-prima do Pai. O Pai tem uma casa espiritual sobre ti, sobre a sua vida, e por isso aquilo que Ele começou, Ele deseja terminar. Por isso existe um preço em coisas que são valiosas, e tudo isso diz respeito àquilo que Ele apontou e Ele tem para você, Ele tem para mim. Que nós possamos entrar neste lugar aonde as coisas não são desprezadas, mas que Cristo seja tudo em nós. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido.